Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Bezerra para mais uma aula do programa EBD em Síntese Podcast. O programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Estamos hoje muito felizes, alegres, porque estamos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Professor Joseone, feliz ano novo, feliz ano de 2025 e seja muito bem-vindo a mais uma temporada do programa Evidência Síntese Podcast. Amém, Pastor Fábio. Para você também, um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações e que o Senhor nos ajude nesse trimestre maravilhoso aí. Vamos tratar de uma lição maravilhosa a respeito da fé cristã. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a primeira lição deste trimestre. Estamos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, um trimestre muito especial, quando vamos estudar o tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, e nós vamos, neste trimestre, meus irmãos, estudar a respeito de várias doutrinas que, ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, têm sido deturpada pelas seitas e heresias. Mas hoje vamos estudar a lição que será estudada presencialmente em nossas classes da escola dominical, no dia 5 de janeiro de 2025. O título da nossa lição de número 1 é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra no versículo 3 de Judas. Judas, livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a verdade prática declara o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Professor Joseone, onde está baseada a nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje e quais são os objetivos desta lição? Amém. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em três livros que vai tratar justamente desse assunto. Atos, capítulo 20, verso do 28 ao 31, a despedida de Paulo ali sobre o rebanho. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e também a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Nossos objetivos, nosso primeiro bloco é identificar as ameaças heréticas que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Tópico 2, apresentar o conceito de apologética cristã. E tópico 3, definir o que são as heresias. E a nossa palavra-chave em especial é heresia. Isso mesmo, meus irmãos. Neste trimestre, nós vamos estudar sobre heresias e seitas que assolaram a igreja primitiva, já desde o início da história da igreja, percorrendo aí um período aí da patrística, na época dos pais da igreja, mas que hoje em dia, na atualidade, elas ganham uma nova roupagem, no contexto da igreja atual. Então, nós vamos estudar ao longo deste primeiro trimestre de 2025 várias doutrinas que são deturpadas por seitas e heresias. Aqui na introdução da nossa lição, diz que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Qualquer ensinamento, qualquer prática que é contrária, que é antibíblica, que é contrária à revelação de Deus nas Escrituras, nós entendemos e compreendemos isto como uma heresia, uma heterodoxia, um ensinamento contrário
a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. Então, meus irmãos, neste trimestre, nós vamos mostrar, né, o referencial doutrinário da fé cristã, levando o aluno a reconhecer de longe as heresias. Nós vamos tratar sobre vários assuntos, como a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a natureza de Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo. Vamos falar sobre a igreja, várias doutrinas que no início da fé cristã, no início da história da igreja, tem sido muito combatida. Professor Joseone, no tópico 1 da nossa lição, fala de as ameaças dos lobos vorazes, né? Lobos vorazes, lobos cruéis. Que metáfora é essa? Quem falou isso e por que falou e a quem falou? O apóstolo Paulo, ele, quando estava vindo de Efésio, ele, em despedida com os irmãos, ele tinha este medo, e o autor deixa bem claro aqui que esta passagem era uma passagem profética, nós vamos ver um pouco mais na frente, que não se referia à sua morte, né? Que o cuidado que ele tinha com os irmãos. Ele, em visita ali às igrejas ali da Europa, Paulo chega a Milito ali e fala aos presbíteros de Éfeso, né? Essa despedida, ele tinha um certo medo de quando ele saísse, algumas pessoas entrariam na igreja. E o próprio Cristo, ele já tinha alertado isso há muito tempo, há uns 30 anos atrás, em Mateus capítulo 7 versículos do 15 ao 17, quando ele manda cautelar dos falsos profetas que vêm como vestido de ovelhas, mas são lobos devoradores. É interessante, pastor Fábio, que um lobo, você conhece um lobo de longe, sabe o que é um lobo, mas um lobo disfarçado de ovelha não tem como saber. E o cristão hoje, o cristão, ele tem que está atento acerca dessas inovações, esses modismos, essas unções, novas revelações, qualquer tipo de fundamento que não for bíblico, né? Nós vamos pegar as lições também, somos cristãos, a encarnação do verbo. Então, esses lobos, eles vêm justamente com essa interpretação equivocada da palavra de Deus, que infelizmente essas fontes não são fontes bíblicas. E a gente temos que ter um cuidado a respeito desses lobos, que interessante que, segundo o pastor Ezequiel Soares, a distância entre Paulo estava de Milito para Éfeso era cerca de 15 quilômetros, mas dava 2 dias de viagem. Mas ele se propusera e disse: olha, cuidado, eu vou partir, mas quando eu partir, eu quero que vocês apacentem a igreja de Deus, vocês cuidem, tomem esse cuidado para que alimentem, para que não venha esse lobo e carregue minhas ovelhas e mate minhas ovelhas. Então, Paulo tinha esta preocupação. É verdade. Paulo, como um pastor, tinha todos esses cuidados pastorais e um dos aspectos que o pastor tem que cuidar do seu rebanho é vacinar o seu rebanho contra as heresias, proteger o seu rebanho contra os falsos mestres que atacam constantemente a igreja do Senhor com ensinos hereges. Então, Paulo ali fez uma reunião ministerial com os pastores da cidade de Éfeso. Éfeso já tinha sido uma cidade atacada por falsos mestres. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ele deixa claro que ele colocou Timóteo lá em Éfeso para poder combater as heresias, os falsos mestres, já cuidar daquela igreja. E mesmo Paulo sabendo que depois da sua terceira viagem missionária ia ser preso em Jerusalém, deu mais essa reforçada junto aos pastores lá, dizendo: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo estava dando uma palavra de advertência para que eles tivessem cuidado, né? Semelhante também ao que Jesus falou em Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes ou lobos
devoradores. Jesus disse, né, que para que tivéssemos cuidados, e disse: assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E o apóstolo Paulo, aqui em Mateus 20, 29, ele diz que eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, uma das táticas dos falsos mestres e da heresia é de falar meias verdades, é de semear a mentira de forma sutil, de forma disfarçada. A heresia, ela surge de fora ou de dentro do povo de Deus, mas de uma forma sutil e disfarçada. Então, Paulo, ele fala, né, que depois da minha partida vão surgir lobos cruéis que não pouparão o rebanho, né? Vão aparecer no meio de vocês esses lobos cruéis, esses lobos vorazes. O escritor aqui da nossa lição, pastor Ezequiel Soares, ele fala que essa expressão aí, depois da minha partida, ela tem tanto um aspecto assim mais em curto prazo, como também em longo prazo, né, em que surgirão esses falsos mestres. O próprio Paulo também, quando escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 2, ele diz: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então, professor Joseone, nós vemos que essas heresias que surgem são mentiras, são distorções da palavra de Deus, que vem através de pessoas, de falsos mestres, que tanto podem vir de fora como podem surgir de dentro da própria igreja, mas que Paulo dá a entender aqui que esses falsos mestres são inspirados por demônios, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que usam pessoas para poder dar origem a essas heresias e fazer com que elas se espalhem no meio do povo de Deus. Isso mesmo, pastor Fábio. Quando ele chama de lobo cruéis, é movido pela ambição de edificar seus próprios interesses, e o que ele diz é que sairá do meio de vós, né? Sairá do meio de vós. São impostores, vão perverter o evangelho. E eu lembro, você falou Timóteo, eu lembro também da segunda carta, também no capítulo 4, que quando Paulo diz a Timóteo ali: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, olha só, cercar-se-á de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo comichão os ouvidos. Olha só que interessante que também ele usa. E vão se recusar em ouvir a verdade, entregando-se a fábulas. E quando ele usa fábulas aqui, é interessante o termo também que ele utiliza para a aderir ali os falsos mestres. E vão querer popularidade. E, infelizmente, os pais da igreja combateram essas heresias, certo? Hoje também devemos combater esses erros doutrinários que apresentam em nosso meio e vamos ver isso lá na frente, que às vezes uma expressão não se refere a uma heresia, mas sim quando passo a defender uma certa doutrina ou uma certa prática. Isso, meus irmãos, tenhamos cuidado. Tem surgido atualmente no meio da igreja uma teologia progressista, universalista e uma teologia que prega o universalismo, diz que não existe ortodoxia, que cada um faz a sua ortodoxia e que não existe uma ortodoxia, temos que ser plural, temos que admitir várias situações, mas isso não tem fundamento na palavra de Deus. Esses teólogos progressistas acusam os teólogos ortodoxos de que são intolerantes, né, que são sectários, que são donos da verdade,
mas o fato é que o próprio Jesus, conforme a gente já leu aqui em Mateus capítulo 7 versículo 15 a 20, ele adverte os seus discípulos para que tivesse cautela, tivesse cuidado com os falsos profetas, né? E Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Paulo também adverte aqui, como a gente já leu, Atos 20, 28, 29, 30, aos pastores lá de Éfeso, sobre esses lobos cruéis, né, que aparecerão no meio da igreja ensinando heresias. Paulo também, quando escreveu a Timóteo, disse que espíritos enganadores, né, semearão doutrinas de demônios, usando homens no meio do povo de Deus para semear as suas mentiras. O apóstolo Pedro, ele escreveu a sua primeira epístola, que era bem pastoral, mas a sua segunda epístola é uma epístola de tom apologético. O Novo Testamento, ele tem muita apologética. Então, o livro de 2 Pedro, todinho, a epístola de Judas, todas são livros apologéticos. 2 Coríntios também tem um conteúdo apologético muito grande, Colossenses, nós temos Gálatas, então são livros inteiros apologéticos. O próprio Evangelho de João, que é o apóstolo do amor, é um evangelho apologético para combater a doutrina falsa, que dizia que Jesus não era Deus, dos gnósticos, que Jesus não tinha se encarnado, que o Verbo, que Deus não se fez carne e estava habitando entre nós. Então, o próprio João, o apóstolo do amor, escreveu, um evangelho de tom apologético. Inclusive, muitos acusam os apologistas de não terem amor, porque estão combatendo os falsos mestres. Mas Pedro falou em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, as seguintes palavras: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Esses falsos mestres, né, que Pedro falou aqui, que iam surgir no meio do povo de Deus, iam de forma sutil introduzir heresias de perdição, heresias que levam à perdição eterna, que levam à destruição. E normalmente, professor Joseone, esses falsos mestres, nos seus ensinamentos, muitos deles, pregam muita liberdade, práticas libertinas e difamam o caminho da verdade. Então, precisamos, meus irmãos, estar atentos e esta lição, ao longo deste trimestre, é uma oportunidade para a gente refletir sobre isso. Professor Joseone, tópico 1.3 sobre a origem dos falsos mestres. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que surgirão dois pontos surpreendentes, né? No primeiro discurso, quando ele fala sobre lobos vorazes, né? O lobo cruéis, ele diz o segundo: se levantarão homens, certo? Que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. O mais interessante, quando o senhor citou a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, em outra versão, ele diz que eles vão colocar heresias encobertamente, ou seja, uma heresia disfarçada para que possa enganar as pessoas. Então, nesse discurso aqui no versículo 30, quando Paulo está se despedindo ali da igreja de Éfeso, ele faz um alerta solene, e que, dentre vós, se levantarão homens. Então, estaria no meio da igreja, certo? Com pontos fundamentais e surpreendentes. O que me chama mais atenção é que esses falsos mestres, ele vai surgir dentro da igreja, quando ele usa a expressão dentre vós. Deixa claro que os perigos não viriam apenas das forças externas de fora, né? Mas também dentro da igreja, ou seja, do próprio corpo de Cristo. Isso reflete o quê? De que a realidade dos falsos mestres
não são, é estranho para a gente. Então, se vai tanto ter fora como dentro, devemos combater, como o senhor falou. Eu recebo esse título de apologeta, como muitos já sabem. Eu gosto bastante de defender e eu prego muito sobre a segunda carta do apóstolo Pedro e a partir de Paulo, que o objetivo é de desviar os discípulos para atraírem sobre si, como ele diz, ao invés de apontarem para Cristo, não, ele desviam as pessoas com suas próprias ideologias, com seus próprios interesses, que caracteriza o quê? Um desvio completo do evangelho. E o mais interessante é que quando Jesus ele ensina lá em Mateus, como a gente citou, para a gente ter aquela cautela, Paulo também escreve na sua segunda carta, no capítulo 11, do versículo 3 ao 15, que eles vão até se transformar em anjo de luz, né, para enganar as pessoas, até o próprio diabo vestido disso. E o próprio Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele deixou bem claro um certo sujeito chamado Alexandre. Ele disse, olha, isso aí eu entreguei a Satanás porque ele me causou muitos males. Então, saiu também do meio da igreja. Então, todo cristão hoje, ele deve estar alerta para esses modismos que vem surgindo no meio da igreja, vai surgir dentro da igreja, apesar de combatermos uma doutrina fora, mas também temos que combater ela no nosso meio, e isto deixa um alerta bem claro para toda a igreja. É verdade, meus irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo disse que esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O O alerta foi tópico dado, 2 né? Hã? O alerta foi dado, né? O alerta está sendo dado. Tópico 2, irmãos, da nossa lição, o que é apologética? A definição de apologética, diz o nosso comentarista que apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, aqui Pedro fala que nós, como crentes, devemos estar preparados para responder, né, ou para defender a fé, ou para explicar a fé a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Evidentemente, meus irmãos, que a fé cristã ela não se baseia apenas na razão. A razão não é o árbitro, né, de todas as coisas. Nós, como cristãos, nós nos baseamos pela razão, nós nos baseamos pela experiência, nós levamos em conta a tradição, mas, acima de tudo, nós levamos em conta a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é a única autoridade máxima, infalível, né, para o cristão. Então, a apologética mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação bíblica podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, mas também de todo o nosso entendimento. Não há esse antagonismo entre fé e razão. Cada um tem a sua importância, cada um no seu devido lugar. Não é a fé cristã não é irracional. A fé cristã ela não tem esse componente de irracional. Então, meus irmãos, no tópico 2.2, no 1 Pedro 3:16, né? A que defesa Pedro se refere? Porque a gente
falou há pouco tempo, no versículo 15, que devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, professor Joseone, a que defesa Pedro se refere? É, primeiro ponto aqui, como eu deixei bem claro, há quem argumente que seja uma resposta de uma acusação, visto que a mesma palavra que aparece como apologia, certo? Aparece no sentido do Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. E no versículo 16 fala que devemos ter um bom testemunho como cristão, que serve para provar, certo? A inconsistência dessas acusações contra tais crentes. É interessante que quando essa palavra apologética surgiu no Novo Testamento como essa defesa, o termo ela aparece pela primeira vez lá em Atos capítulo 22, versículo 1, quando Paulo está ali fazendo um discurso através da sua defesa, né? Principalmente a defesa do evangelho, que ele fala sobre que ele fala de uma forma, fala hebraica, e ele fala ali a sua defesa. Varões irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Aí eles ouviram falar em língua hebraica quando diz: quanto a mim, sou varão judeu, né? Ele vai começa a citar a sua defesa para que ele não possa ser preso naquela ocasião. E com o mesmo sentido que essa defesa era empregado por filósofos, também Atos 25 fala isso. O mais interessante é que, na primeira referência que Paulo ele também usou, e Pedro também usa aqui em 13:15, Paulo diz: eu fui posto para a defesa do evangelho. No segundo verbo, que ele usa a palavra responder, ele usa a tradução de uma apologia que denota apresentar a uma defesa. Ou seja, uma tradução mais literal seria fazer uma defesa do evangelho, mas não só a defesa. E nessa defesa, nós também temos que responder, estar prontos e preparados, que quando defendemos o evangelho, mostramos Cristo àquelas pessoas. Então, ou seja, a gente apresenta uma defesa, ou seja, a gente mostra aquela defesa falando de algo que é maravilhoso, que é do Evangelho. Essa palavra surgiu através dos filósofos e o mais interessante é que os pais da igreja eles já utilizavam essa passagem, como Justino Marte, Aristides, quando ele lança aquela contra Celso, Orígenes, numa suma que ele utiliza de Tomás de Aquino, e ele usa essa defesa para quê? Para colocar o evangelho, distinguindo os dois modos, tanto a defesa, certo? Que era a defesa da fé cristã, mas que essa defesa ela também iria com um ataque para responder aquelas pessoas. Isso mesmo, meus irmãos, esta palavra grega apologia, né, que aparece nas escrituras do Novo Testamento, significa literalmente defesa, resposta, e esta é a ideia que Pedro coloca aqui em 1 Pedro, capítulo 3 e 15. Devemos estar sempre preparados, né, para uma defesa ou para dar uma explicação a respeito da fé, da razão da fé que há em nós, né? Então, isso é o que trata a apologia. Tópico 2.3: por que devemos combater as heresias? Será que devemos combater as heresias? Meus irmãos, tenhamos cuidado. Neste século XXI, nessa época chamada pós-moderna, relativista, muita gente tem horror e ojeriza a verdades absolutas. Eles acham que existe, tudo é relativo e que nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum povo pode dizer que é a única correta. O cristianismo, ele é uma religião, né, que fala sobre Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Então, o cristianismo é exclusivista. O Deus dos cristãos é o único Deus. Então, nós cremos sim que só existe um único Deus, criador dos céus e da terra. Nós cremos que o homem é pecador, que o homem está condenado e que a única forma, o único caminho de salvação para o homem é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e em nenhum outro há salvação. Então, nós somos exclusivistas
é nesse sentido, e são pontos inegociáveis da fé cristã. Ainda que muita gente nos acuse de exclusivista, de radical, de tantas coisas, mas nós não podemos abrir mão de princípios básicos, basilares da fé cristã. Então, nós temos que ter cuidado. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, lembrando mais uma vez, Paulo mandou que Timóteo fosse pastorear a igreja de Éfeso, e uma das principais tarefas de Timóteo era combater as heresias e os falsos mestres que estavam assolando e atacando aquela igreja. Aí Timóteo recebeu a seguinte orientação de Paulo em 1 Timóteo 4,16: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Irmãos, a apologética, a defesa da fé cristã, o zelo doutrinário, o zelo pela doutrina ortodoxa, pela ortodoxia doutrinária, pela doutrina correta, é fundamental. Heresia desvia crente dos caminhos do Senhor. Heresia impede que as pessoas tenham um encontro real e verdadeiro com Cristo. Pedro fala, heresias de perdição, heresias destruidoras. Heresia leva o homem para o inferno. Devemos ter cuidado, isso é assunto altamente importante, é de extrema importância a apologética cristã. Então, ele disse: olha, você tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, Timóteo, você não seja um herege, você não vá acreditar em heresia, tenha cuidado para que você não caia em heresia e também cuide em ensinar a doutrina correta da palavra de Deus para a sua igreja, para o seu rebanho. Então, tanto é para a defesa própria, devemos combater as heresias para a defesa própria, como também para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. Devemos entender, meus irmãos, que por trás dos falsos mestres estão espíritos enganadores, doutrinas demoníacas, usando essas pessoas para disseminar mentiras, mas a gente, quando for fazer apologética, a gente precisa ter cuidado. Não pode apenas pensar no lado da batalha espiritual. A gente sabe que existe sim a batalha espiritual, nós travamos ela diariamente, mas temos que lembrar que nós não temos que lutar contra pessoas, mas é contra os poderes do mal, conforme já estudamos aqui em lição do trimestre passado. Então, a apologética cristã, ela deve ser feita com ortodoxia, com a verdade das Escrituras, mas também com amor. Nós não podemos, irmãos, em nome da apologética, ver aquela pessoa, né, que foi enganada pelas seitas, ver um demônio. Nós não estamos combatendo pessoas, temos que amar as pessoas. Os adeptos e seguidores de seitas e heresias são almas que precisam de Jesus. São pessoas que precisam ser evangelizadas com amor, precisam ouvir a verdade do Evangelho. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós não podemos travar apologética apenas naquele clima de polarização, de briga, de queda de braço e sem amor. Não pode. Não podemos cair nesse erro. Efésios 4,15 diz que devemos seguir a verdade em amor. Devemos seguir a verdade em amor. O amor, ele não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Então, professor Joseone, duas coisas importantes para o apologeta, o apologista, né, para aquele irmão ou aquela irmã que se dedica, né, a combater as seitas e heresias,
a combater falsos ensinos no meio da igreja, devemos fazer isso com a verdade, seguindo a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, mas também com amor. Amém? Então, tópico Amém. 3 da nossa lição: o que são heresias, professor Joseon? Pastor Fábio, seitas e heresias, o tópico 3, o que são heresias. É interessante que o termo hereges, que o autor usa aqui no Novo Testamento, é traduzido como seita e também como heresia da mesma denotação. E essa palavra seita do latim, ela dá um segmento de secta, de sectário, de alguém que está seguindo alguma coisa. E no cristianismo, seita, ponto cristão conhecia o evangelho, era chamado de muitas denotações, e a gente temos que ter um cuidado para que, quando a pessoa vai usar essa palavra seitas e heresias, usa de um termo pejorativo, né? Apesar de não ser um termo pejorativo no primeiro século, mas, né, Paulo condenou os fariseus, Jesus condenou os fariseus por conta das suas práticas. Então, esses termos, eles são definidos pelo dicionário Aurélio do seguinte modo: seita, doutrina ou sistema que diverge de uma opinião geral, certo? Heresia, doutrina contrária ao que foi dito pela igreja em matéria de fé. Olha só, já no grego koine, que é empregada a palavra hereges, os dois sentidos, né? Seita, ele usa como facção ou partido, certo? Ou seja, ou corpo partidário de determinadas doutrinas, certo? E que heresia é uma opinião contrária à outra que está prevalecendo, né? Cujo ponto de vista é considerado como heresia. Aí temos o cuidado de como Pedro já citou, a carta de 2 Pedro, capítulo 2 versículo 1, que vai ter heresias encobertamente, né, que é contrária àqueles ensinos que foi dado, como você falou bem claro, que Paulo exortando a Timóteo para ter cuidado da doutrina, e o que uma seita faz é justamente ir contra a doutrina. Então, o termos que utiliza tem que ter cuidado. Então, os professores precisam estar atentos às muitas definições que estão termos utilizados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 9 versículo 2, nós não temos a palavra seita, mas algumas versões, principalmente na Almeida Revista Corrigida, quando trata ali do caminho, certo? Ele tira o caminho e coloca seita. São daquela seita, quando Paulo ali recebe carta para matar os cristãos. Então, os professores têm que estar atentos. Aqui tem muitas definições usadas na Bíblia e vários dicionários modernos aí diferenciando aquilo que crê, certo? Da verdadeira expressão do que se trata o texto. É tanto que em várias passagens, como 24:5, capítulo 5:17 de Atos, quando ele condena ali os saduceus e os fariseus, eles, olha, a maior perigo de seita vive um fariseu. Então, ele usa um termo ali do modo pejorativo. Então, o ideal é recorrer ao uso dos termos em que o contexto bíblico ali foi produzido, em razão de quê? E que é importante utilizar dicionário, sim, mas a palavra em Atos dos Apóstolos, ela vem de várias conotações. Por exemplo, quando se referimos à palavra apologia ou apologeta, eu me lembrei de Estevão, por exemplo, quando o senhor falou que não devemos atacar as pessoas, é onde surge as heresias. Então, Estevão ali perante o Sinédrio, certo? Paradoxalmente, ele apresentou, apesar da palavra apóstata ser defesa, mas ele apresentou às autoridades judaicas ali a verdade sendo atacada por um erro, ou seja, ele combateu aquele erro ali, mas ele atacou o erro, e isso foi o que levou à causa da sua morte. Então, temos que ter esse cuidado para pegar os pontos de vista corretos dos textos que falam sobre heresias e seita, para não entrarmos nessa rodinha que tudo hoje é heresia, que tudo hoje é uma seita. Então temos também que correr esse perigo. Isso mesmo, meus irmãos, devemos combater os erros doutrinários, devemos combater a mentira, devemos combater as heresias enquanto ensino falso, heterodoxo, mas não combater pessoas. Devemos ter cuidado. Nosso foco é no combate aos falsos ensinos. Não devemos levar o debate apologético para o campo pessoal, porque se levarmos para o campo pessoal,
podemos cair no erro de faltar com o amor. O nosso objetivo não é destruir os defensores das heresias, mas é levar a verdade em amor para que essas pessoas compreendam, enxerguem a verdade das Escrituras, porque só conhecendo a verdade é que essas pessoas serão libertas. No Novo Testamento grego, a palavra grega haireses, ela ocorre com diferentes significados, a depender do contexto, conforme o professor Josiane já frisou muito bem aqui, dependendo do contexto, porque a palavra haireses pode ter um sentido neutro, que se refere apenas a um grupo particular de pessoas, a uma linha de pensamento, a um partido ou facção, no sentido de dizer, de se referir a um grupo de pessoas que tem um pensamento comum, diferente de outro pensamento. Há coisas, meus irmãos, na nossa vida que são opiniões diferentes. Então, em coisas triviais, onde a Bíblia não, onde a Bíblia se cala, ou onde a Bíblia não fala explicitamente que é assim ou é de outro jeito, que é desse jeito ou de outro jeito. Então, a gente admite pensamentos diferentes ou visões diferentes, mas naquilo que a Bíblia revela claramente, aí já é outra história. Existe sim verdades inegociáveis, explícitas, reveladas na palavra de Deus que não podemos admitir. Então, essa palavra haireses no Novo Testamento grego pode se referir a um grupo específico que defende uma ideia, que defende uma filosofia, uma linha de pensamento, a um grupo específico, a uma comunidade específica que tem um determinado estilo de vida, que se diferencia dos demais, mas também o Novo Testamento usa essa palavra haireses para significar também um grupo herético, para significar, para se referir também a um ensino herético. Então, tem vários sentidos. E ao longo deste trimestre que estamos estudando sobre apologética, então vamos usar muito a palavra haireses, que é traduzida por heresia, no sentido de ensino falso, ensino que contradiz a revelação de Deus nas Escrituras. Então, é nesse sentido que nós vamos usar a palavra heresia. Essa palavra seita, se tem essa ideia desse grupo, de um grupo de pessoas que crê, que acredita e que ensina uma heresia. Só que no dia a dia, do convívio social entre as pessoas, essa palavra seita tem se tornado uma palavra, vamos dizer assim, politicamente incorreta, no sentido de que os próprios hereges, as próprias pessoas que abraçaram alguma heresia, elas não gostam de ser identificadas como seitas. Então, às vezes, esse nome seita, no início de um debate, no início de uma conversa, de abordagem para apresentar a verdade das Escrituras, se o apologética já começar logo falando, você é uma seita, vocês são seita, vocês são isso e aquilo, fecha as portas do debate. Não é que a gente vai mudar o conceito, não é que a gente vai fazer concessões, mas a gente tem que saber usar as palavras mais adequadas em cada contexto para que a gente não afugente as pessoas. Ora, professor José Onde, se um adepto de uma seita, se o adepto de uma heresia, ele não nos ouvir, se ele não estiver disposto a nos ouvir nem por um minuto, como é que a gente vai ganhar essas pessoas para Jesus?
Então, a gente não pode fechar as portas do diálogo. Então, o nosso comentarista, ele faz uma colocação importante, que esse nome seita já está muito desgastado, né? E ninguém quer ser identificado como o seguidor de uma seita. Então, devemos ter cuidado no palavreado, né? Nas palavras que a gente usa, na abordagem, porque algumas palavras, às vezes, podem parecer ofensivas, e aí a gente fechar as portas do diálogo, e que é uma coisa que não queremos. Queremos que as pessoas nos ouçam para poder levarmos a verdade. Professor Joseone, partindo já para o final, aqui no tópico 3.3, o nosso comentarista aqui fala de heresias de perdição, baseado em 2 Pedro 2:1. Você acha que heresias, falsos ensinos, ensinos heterodoxos, ensinos contrários à verdade da Bíblia, podem levar pessoas ao inferno? Podem levar pessoas à perdição eterna? Com certeza, pastor Fábio. E esse é justamente o termo que o apóstolo Pedro, quando ele usa a palavra heresia, que vem do termo herege, como a gente está usando aí de, de, de muitas formas, é interessante que os próprios apóstolos, apóstolo João, já ali perto do ano 100, ele defendia contra como se diz, os gnosticismo, tinha os nicolaítas, os ebionitas, os nazarenos, os gnosticistas, gnosticismo, tudo no ismo, esse sofismoísmo que é o perigo, seritismo, docentismo, tinha os ófitas, então defendeu vários. E quando ele usa aqui, houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Então, aqui o termo hereges, ele é usado justamente para descrever as falsas doutrinas que levam a uma destruição espiritual. E muitas delas, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, onde ele diz que as obras da carne é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, facções, essa palavra facções, ele usa também o termo como partido, e Paulo utilizou lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que tinha partidos ali. Então, é uma palavra usada no Novo Testamento para se referir aos ensinos que se desviavam da fé ortodoxa, né? É interessante que o Senhor frisou muito sobre essa palavra ortodoxia, das pessoas servirem, estar com cuidado, mas na ortopraxia, as pessoas são falhas nesse ponto. Então, no uso teológico hoje, heresia, infelizmente, distorce a doutrina da igreja, que compromete com as verdades centrais da fé. Um dos pontos é Deus, Jesus Cristo, Trindade, as duas naturezas de Cristo, o Espírito Santo, natureza como pecado, salvação. Então, esses termos que, sendo distorcida, aí sim podemos dizer, classificar como um herege, como na Bíblia, Paulo já mostrou vários hereges, e Pedro teve aqui esse cuidado, João teve esse cuidado, e Paulo teve esse cuidado para, com medo de entrar heresia na igreja. Isso mesmo, meus irmãos, dentro do cristianismo ortodoxo, dentro do cristianismo, vamos dizer assim, correto, entre os crentes que vão para o céu, há divergências de pensamento em vários pontos secundários, em vários pontos que não são essenciais e basilares da fé cristã. Então, isso não tem problema, não leva à perdição de ninguém. Então, tem algumas igrejas ou denominações que pensam de um jeito, outros pensam de outro, etc., mas que são pensamentos diferentes que não distorcem as doutrinas essenciais, as colunas doutrinárias da fé cristã. No entanto, existe um núcleo de ensinamentos que são colunas centrais da fé cristã que não podem jamais ser distorcido ou alguém pensar diferente. Então, tem pontos, ensinamentos inegociáveis da fé cristã, já definido muito tempo atrás, desde a época do credo apostólico, onde se
tem se colocado ali várias doutrinas essenciais à fé cristã, e são essas doutrinas que nós vamos estudar ao longo deste primeiro trimestre do ano de 2025. Não podemos negociar. Concluindo a lição de hoje, meus irmãos, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme disse Judas no versículo 3. É muito interessante, irmãos. Judas, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas sentiu essa necessidade de falar, né, sobre apologética para que a igreja pudesse ser despertada para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos esta lição, meus irmãos, com a seguinte pergunta para reflexão: será que estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Porque os agentes da heresia, das heresias, eles são muito diligentes, muito prudentes, muito proativos em disseminar o erro, a mentira. Mas nós que cremos na verdade, será que estamos a fazer pela verdade, a se empenhar pela verdade, da mesma forma como os agentes da mentira se empenham em fazer, né, para disseminar suas heresias? Então fica aí esta reflexão e desde já agradecemos a todos vocês que nos acompanham semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. O podcast EBD em Síntese é uma produção do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Assine o nosso canal, ative as notificações, porque semanalmente o EBD em Síntese Podcast publica comentários, videoaulas, pré-aulas de todas as lições, de todas as faixas etárias da Escola Bíblica Dominical. Professor Joseone, muito obrigado pela sua companhia em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém, pastor Fábio. Obrigado também. Lição maravilhosa. Teremos aí uma lição maravilhosa aí nesses 3 meses, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, professor Joseone. Muito obrigado a todos. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical em nossa congregação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.